Muito bom dia para você de Cascavel, de Londrina e toda a região oeste e noroeste paranaense que estão ligadinhos na TV Tarobá. O Conceito 360 deste sábado já está no ar e um programa para lá de especial, porque vamos falar de história, minha amiga Julie. Com certeza, Mônica, um programa cheio de coisa boa. Inclusive, já estamos aqui na Catedral Metropolitana de Cascavel, Nossa Senhora Aparecida, que foi construída lá na década de 70 em concreto armado. É um projeto maravilhoso assinado por um renomado arquiteto chamado Gustavo Gama Monteiro. Essa e muitas outras obras você confere com a gente a partir de agora, em uma viagem no tempo pelas histórias arquitetônicas de Cascavel, Londrina e toda a região. Seja bem-vindo, que o Conceito já está no ar. Cascavel é uma cidade que se destaca não apenas pelo seu crescimento exponencial, mas também pela sua arquitetura marcante. A Catedral Metropolitana é um belo exemplo disso. Ela teve sua forma inspirada no manto e na coroa de Nossa Senhora Aparecida. Além dela, vários são os prédios históricos construídos em meados dos anos 70 que foram considerados ousados para a época. Um misto de criatividade e muita inspiração. E para conversar com a gente sobre a história da arquitetura de Cascavel, a Cirlei, que é professora, né? Tem uma baita experiência no assunto. Cirlei, primeiro, seja bem-vinda e eu já começo te perguntando, me fale sobre a história da arquitetura da cidade. Oi, muito obrigada pelo convite, por estar aqui, por falar da nossa cidade, né? E a arquitetura dela. Então, por ser professora de História da Arquitetura, é uma área de pesquisa e eu sempre falo para os meus alunos e para todo mundo que eu converso que não adianta a gente entender o contemporâneo se a gente esquecer do nosso passado. Então, a gente tem que entender que Cascavel, ela é uma cidade jovem, se a gente for comparar com o restante do nosso país, principalmente com o leste do país. Nós somos aqui, na nossa região, a última fronteira a ser colonizada. Então, inicialmente, a gente já tinha ocupações indígenas e depois de empresas estrangeiras, principalmente argentinos e paraguaios. E aí, com uma ação do governo federal, que foi a Marcha para o Oeste, a gente começou a ter bastante ocupação de colonos que vinham do sul do Brasil para cá. Esses colonos, então, eles já trazem uma cultura, uma identidade, eles já trazem o seu conhecimento de saber fazer. Por ser uma região que começa a se desenvolve a partir de muitas madeireiras, porque a gente tem o ciclo da erva mate e depois a gente tem essa era do ciclo da madeira, quando a gente tem os colonos que vêm para cá colonizar. Então, as primeiras arquiteturas que a gente reconhece na cidade é a arquitetura de madeira, que ainda, se a gente for andar um pouco pela cidade, pelo centro, a gente ainda vê alguns exemplares, mas muito se perdeu, né? A gente não tem grandes obras que permaneceram no tempo de arquitetura de madeira. Acho que reconhecida, a gente pode falar da Igrejinha do Lago, que eu acho que dentre das arquiteturas conhecidas na cidade, a maioria conhece, mas ela era uma igreja do distrito de São João. Aí São João constrói a sua igreja de alvenaria por uma questão de durabilidade, enfim, e traz essa igreja aqui para o lago que todo mundo acaba conhecendo, né? A gente tinha o Teatro Barracão, que também foi desmontado, e algumas residências que ainda a gente percebe na cidade. Com o advento do desenvolvimento da própria cidade, muitas pessoas acabam enriquecendo. A gente tem também um curso de arquitetura, que até então não tinha aqui na região. A gente tem o primeiro curso de arquitetura na Federal do Paraná. E aí a gente tem algumas famílias que começam a trazer arquitetos de fora. A própria prefeitura traz arquitetos de fora também para trabalhar no planejamento urbano e na arquitetura de Cascavel. E aí muda esse cenário, né? A gente tem uma pequena evolução e começa a ver outras referências para a cidade. Exatamente, a partir ali da década de 70, 80, basicamente, a gente tem esses arquitetos que trazem consigo uma corrente mais da arquitetura moderna. E é um momento que, pós-Brasília sendo construída, então o concreto armado é o que as pessoas estão querendo, essa
plasticidade do concreto, essa estética do concreto. Não só de obras particulares, mas também de obras que a gente conhece como a Catedral de Cascavel, né, que é do Gustavo Gama Monteiro, foi professor da Federal do Paraná, veio para cá para fazer a Catedral de Cascavel, também fez parte do projeto da Avenida Brasil. E aí a gente tem a construção da prefeitura, a construção do primeiro cinema, que também já foi demolido, né? A construção da rodoviária, muitas obras com essas características do modernismo, do concreto armado. Fruto de concurso, a gente tem a Praça do Migrante, que hoje a gente vê uma descaracterização do original dela, porque originalmente ela foi construída em concreto aparente, bruto, não tinha uma pintura, não tinha pastilha, não tinha nada disso, depois foi sendo remodelada. Dá pra gente dizer que nós temos muitas referências de São Paulo e Rio por conta dos arquitetos que vieram de lá pra cá? É mais ou menos por aí? A gente pode dizer que sim. Então, primeiramente a gente tem os cursos do Rio e de São Paulo de arquitetura. Posteriormente, quando abre o curso de arquitetura na Federal do Paraná, da onde vinham essas pessoas para vir dar aula ali? Então, eram pessoas que vinham principalmente dessas regiões e traziam essas características, essa linguagem. Mas não são apenas os prédios e a história que se destacam por aqui. O urbanismo da cidade é um fenômeno à parte. Avenidas largas e pontos turísticos planejados fazem de Cascavel uma referência estadual. E precisamos falar também do urbanismo dessa cidade maravilhosa que é Cascavel. E eu estou aqui com uma das pessoas responsáveis por ajudar em todo esse planejamento e execução do urbanismo da cidade, que é a Solange. Tudo bem, Solange? Muito obrigada, tudo bem, graças a Deus. Urbanismo é assim como a cidade é, né? Urbano, de urbe, uma palavra do latim. E a cidade de Cascavel, ela é um destaque no urbanismo. No meu caso, eu vim para cá em 1973, já estou há quase 53 anos, por aí, 52 e pouco, e vim para cá exatamente para cuidar do urbanismo da cidade. Quando eu cheguei, a cidade estava crescendo e crescendo de maneira orgânica, desorganizada. Nesse processo, então, o prefeito da época, o prefeito Pedro Mufato, me convidou, então, para, na Prefeitura de Cascavel, cuidar da organização do planejamento da cidade. Que não foi uma cidade planejada, por isso a necessidade de se reestruturar nesse sentido. Então, veja só, o que era a cidade? Na verdade, era uma estrada. O que hoje é Avenida Brasil, Avenida Tancredo Neves, era a estrada que ligava de Paranaguá até Foz do Iguaçu. E ela passava por dentro, na verdade passava a estrada e começou a haver assentamentos de pessoas ao longo da estrada, como é São Miguel do Iguaçu hoje, como é Medianeira, né? E com esse crescimento, isso na década de 60, por aí, foi então necessário mais tarde transferir a rodovia do meio da cidade para onde é hoje a BR-277 e sobrou aquela área, né? Foi uma sorte muito grande para a cidade que havia então um arquiteto, Gustavo Gama Monteiro, foi meu professor na Universidade Federal do Paraná, que fez então todo um projeto para ocupar o que hoje é a Avenida Brasil dentro de uma linguagem que era uma linguagem do modernismo, muito inspirado por Brasília. Década de 70, pessoas de todas as áreas, médicos, engenheiros, advogados, empresários e pessoas, porque havia muita oportunidade de trabalho aqui. Eu, inclusive, vim por causa disso, porque tive uma oportunidade de trabalho. Elas estavam precisando se organizar, a cidade estava precisando se organizar para bem receber essas pessoas. Então, separar o que é a área comercial, o que é a verticalização, quais as áreas que poderiam ser verticalizadas, quais os bairros assim onde as casas poderiam ser
casas maiores, né? E por aí foi toda a história, assim, do desenvolvimento da cidade. E hoje a gente percebe muitos benefícios de todo esse planejamento muito bem feito, né? Continuando citando a Avenida Brasil, ela se destaca muito pela imponência, pela beleza. As pessoas que vêm conhecer, primeiro que Cascavel é uma cidade nova, né? Ela tem 70 e poucos anos, se a gente comparar com Paranaguá, com cidades mais antigas no estado do Paraná, ela se destaca exatamente por essa sua pujança. E já no começo da cidade, não só o arquiteto Gustavo Gama Monteiro, que fez então o projeto da Catedral, o projeto da Avenida e tantos outros projetos, ele era bem ligado a lideranças locais, mas também já veio o arquiteto Nilson Gomes Vieira, que é um ícone, o primeiro arquiteto a se localizar aqui, e fez arquitetura de muito boa qualidade, principalmente na linguagem brutalista, na linguagem do concreto, né? que é uma era, né? Mas as pessoas talvez não tenham a consciência de que Cascavel ela está no topo, porque uma estrada sempre é feita no ponto mais alto. Então a Avenida Brasil era a estrada, né? E ela não é uma cidade com rios caudalosos. Que eis a responsável pelo lago, pelo famoso e brilhante Lago Municipal de Cascavel. Pois é. Então, quando a gente fez, inclusive com recursos do governo federal, e aí a ação, né, do município, da cidade, sempre é nessas conexões com o Estado, com o governo federal e tal, se fez pensando realmente em fazer uma barragem para ter um reservatório de água, mas aí logo na sequência, por causa da mata, da região, passou a ser então um ponto vai ter agora, domingo agora, né? Hoje estamos na sexta-feira, domingo vai ter a pesca no lago e tal, um lugar de confraternização do cascavelense, né? Onde a natureza, a água, a mata, as pessoas, todas elas convivem bem. Nada como dar uma voltinha pela cidade para apreciar todas essas maravilhas. Alguns bairros, inclusive, nos apresentam moradias que são verdadeiras obras clássicas. E se tratando de residências, essa é um dos símbolos da arquitetura de Cascavel. Uma casa imponente, que se destaca pelos detalhes marcantes e luxuosos. Há quem diga que, ao projetá-la, o arquiteto se inspirou no cinema, no filme E o Vento Levou, já que as colunas, os tijolos, as esquadrias e o paisagismo se assemelham muito com a casa do filme. Bom, lenda ou não, o fato é que mesmo depois de 40 anos, ela continua chamando a atenção de quem passa por aqui. Red, se você partir, para onde eu vou? O que eu vou fazer? Francamente, querida, eu pouco me importo. A gente vê uma transição aí desde as casas com telhado aparente até as casas mais modernas que a gente está vendo ultimamente, casas contemporâneas, né? Mas a gente percebe que não tem algo específico. Se eu fosse definir Cascavel com um espaço, uma identidade em si, né? Seria uma transição. Cascavel sofre uma transição de arquitetura, né, sem algo realmente definido e padronizado, mas uma grande presença da arquitetura contemporânea. Mas atualmente a gente vê que os projetos novos, eles já não têm a implementação do chapeuzinho, né, do telhado aparente. Eu, como arquiteta, vejo uma crescente demanda, né, referente ao telhado aparente, né, a casa com cara de casa, exatamente. Então, assim, no futuro, eu imagino que as casas vão ter mais o telhado aparente do que a gente vem vendo hoje em dia. A arquitetura é uma arte que se desenvolveu ao longo da história, criando diversos estilos e influências marcantes. Hoje, a arquitetura modernista, onde se destacam as soluções funcionais e a simplificação das formas, começam a dar cada vez mais espaço para a arquitetura contemporânea, com designs únicos e inovadores, novos contornos, novos materiais nos acabamentos e uma nova identidade para as construções. Atualmente aqui em Cascavel a gente vê a presença muito forte da arquitetura moderna, com linhas retas
bastante presença do vidro nessas casas ou prédios comerciais mesmo. E a gente vê também a presença de elementos como pedra, madeira, presentes na fachada, né? Então ela tem linhas modernas, né? Mas com uma pegada contemporânea. E você acha que acabou? Ó, acabou não! No próximo bloco tem muito mais, né, Mônica? A gente fala sobre Foz do Iguaçu e sua arquitetura e urbanismo. E vamos falar também sobre Londrina, uma cidade belíssima que possui uma grande representatividade no nosso estado. E a gente quer conhecer todas as histórias arquitetônicas dessa cidade maravilhosa também. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Agora o assunto, claro, é Foz do Iguaçu. Para falar do urbanismo da cidade, que compõe a fronteira mais movimentada da América Latina, a gente passa por alguns dos pontos turísticos mais importantes do estado e mesmo do país. Marco das Três Fronteiras. Em 1903, dois famosos brasileiros, o Marechal Cândido Rondon e o engenheiro Dionísio Cerqueira, estiveram na Foz do Rio Iguaçu. O obelisco foi criado como um símbolo da soberania nacional. Em 1916, nada menos que Santos Dumont passou por Foz e aproveitou sua influência para que as cataratas fossem declaradas de uso público. O atual Parque Nacional do Iguaçu foi criado, então, em 1939, pelo então presidente Getúlio Vargas. Dois ícones da urbanização de Foz vieram nas décadas de 60 e 70. Primeiro ela, a exuberante Ponte da Amizade, que completou recentemente 60 anos. A ponte é um marco para a abertura do comércio internacional da região. Junto com a construção dela, veio o asfaltamento da BR-277, que integra Foz do Iguaçu ao restante do estado. Pouco depois, uma das maiores e mais icônicas obras da engenharia mundial, a construção da gigante Itaipu, começou em 1975, quando Brasil e Paraguai se uniram em um empreendimento binacional. Em outubro de 1982, depois de 7 anos de obras, parte do Rio Paraná, que teve seu curso desviado, virou um lago, com a formação do reservatório de Itaipu. Muitas famílias foram formadas na cidade por quem veio trabalhar na construção da usina. Bairros se formaram também. Muitas casas térreas de madeira construídas, mas que mais tarde foram ganhando outra roupagem. Polo turístico do mundo, Foz do Iguaçu foi se desenvolvendo e vive hoje um dos seus melhores momentos, segundo especialistas, com o aumento da construção de prédios na região central e novos grandes projetos urbanísticos, como é o caso do projeto da Beira Foz e de uma grande arena multiuso. Para falar comigo sobre esse projeto tão esperado da Beira Foz, da Beira Rio de Foz do Iguaçu, secretário de Planejamento José Teodoro, sobre a importância da cidade olhar para o rio. Outras cidades que têm a passagem de rios funcionam dessa maneira justamente por conta da economia, enfim. E Foz do Iguaçu, por muito tempo, ficou virada de costas. Agora a gente vai mudar essa situação, pelo menos é o que se pretende. É o novo cenário que está acontecendo, né? Vindo esse projeto que foi recebido através da elaboração pelo Itaipu, ele passou para a prefeitura, né? E agora nós estamos analisando esse projeto e estamos vendo que ele pode ser executado por fases. Isso é muito importante, né? Porque depende, inclusive, de captação de recursos. Vai ter inúmeras atividades, inclusive a possibilidade de, nesses espaços da Beira Rio, ser incorporados aí bares, restaurantes,
grandes empreendimentos hoteleiros, né, que tem uma margem bastante grande para ser edificado entre a Beira-Rio e a área de proteção permanente do Rio Paraná. Agora, com a Beira-Rio, ele engloba todo um planejamento do entorno, né? A gente pode contar com mais segurança, outros vieses do setor público também estarão envolvidos, né? Também. E vai ter iluminação, isso vai ter, a apropriação do espaço. A população vai utilizar esse espaço. Aí a segurança é muito maior, né? E daí, por exemplo, nós podemos desenvolver mais atividades junto com o Rio, com atividade náutica, né? Passeios turísticos nessa região. E aí, Foz do Iguaçu tem se mostrado muito importante, tanto para o estado, é a cidade mais visitada em questão turística do estado, né? E também para o país mesmo, por ser a tríplice fronteira. Com esse projeto, né, a gente fala da arquitetura urbana, de quanto isso é importante, inclusive socialmente falando. Não é mais aquela cidade dos ônibus de contrabando, né, que nem há muitos anos atrás já foi. Hoje é uma cidade que está a parte de compra está junto com o turismo, né? Tá se transformando. E Foz está num momento de transformação urbana total. É isso, né? Muitos moradores falam de que faltam espaços públicos de qualidade gratuitos, né? A Beira Foz vem nesse sentido também. Vem contribuir, porque lá vai se criar diversos espaços públicos, né? De atividades recreativa, esportiva, né? Contemplativa também. E depois temos também, nós recebemos junto da Itaipu, a Arena Multiuso, que ainda está num projeto de finalização de projeto. Ainda não recebemos ele como final, mas também é outro equipamento urbano que vem somar, né, para diversos eventos aí, shows, atividade esportiva, né, religiosa, qualquer atividade turística de vulto pode ser realizado no interior da arena, né? E por que é importante a gente mostrar isso também, né? Porque a gente está pensando numa Foz do futuro, a gente está na fase de captação de recursos, mas para o investidor e para o turista, para quem está olhando para a cidade, precisa saber de fato o que está sendo planejado, tanto na questão urbana quanto na questão da arquitetura mesmo da cidade. Exatamente, esse traçado urbano, como é que ele está se desenvolvendo, né? Para a gente minimizar esses vazios urbanos e vir investimento para a cidade. Assim, a gente sabe das dificuldades e dos desafios que a cidade tem, mas é também muito importante mostrar o que de bom está vindo e esse é o nosso papel. Secretário, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. E Londrina, hein? Uma cidade que cresceu e floresceu de uma forma surpreendente. Um centro urbano planejado que encanta pelas belezas naturais, diversidade de áreas verdes, arquitetura moderna e construções históricas. Londrina é uma cidade muito jovem, tem apenas 90 anos, que completou agora recente em dezembro. Então, assim, desde o começo ela foi aberta a grandes arquitetos. Tem até uma história curiosa sobre Niemeyer, que a rodoviária nossa atual foi projetada por ele, mas daí, devido a alterações no projeto, ele considerou como não sendo. E o bisneto dele veio até Londrina para tentar reaver isso e pensar em como poderia readequar para que fosse, de fato, como o projeto original. Então, Londrina tem uma história riquíssima de arquitetura. E quanto ao estilo, prevaleceu muito o modernismo, logo no início, né, nos anos 40, 50. E antes disso ainda, a gente teve um pouco de Art Deco, né, que a gente tem um fórum, que depois hoje virou a Biblioteca Pública Municipal, e toda a história ali no cenário do calçadão, com a nossa catedral, com todas essas nuances e essa riqueza de arquitetura que foi propício, né, que foi convidado para todos eles participarem, e Londrina se inspirou muito em São Paulo e em grandes centros. E nesse planejamento urbano, Londrina foi inspirada em cidades europeias, em cidades norte-americanas. Então ela teve um planejamento inicial ali partindo daquele centro onde a gente tem catedral e etc, né, que as quadras foram lançadas a partir dali. Então todo esse planejamento depois desenvolveu o restante, né, das vias,
dos bairros e teve uma continuidade em toda a cidade. Hoje a gente tem grandes bairros bem mais afastados desse centro, condomínios horizontais, a gente tem aqui a própria Gleba Palhano, que se verticalizou muito a partir dos anos 90, então Londrina foi tomando muitas formas ao longo do tempo. A nossa antiga rodoviária foi feita por Vila Nova Artigas. Ela foi tombada desde 2021 pelo IPHAN e hoje ela é patrimônio cultural do Brasil. Então é uma riqueza que a gente tem aqui na nossa cidade e que as pessoas podem visitar de pertinho, porque hoje ela se tornou um museu de arte. Então ali pertinho do calçadão, próximo à catedral, a gente tem todo esse núcleo de arquitetura, né? Tem o Cine Ouro Verde, tem o Fórum, como eu disse, e a Avenida Higienópolis, que foi inspirada na Avenida Paulista na época. Então por isso que ela já foi feita bem mais larga. Hoje, Londrina é marcada pela diversidade cultural e também arquitetônica. Obras que passam pelo estilo clássico, moderno, contemporâneo e que chamam a atenção pela inovação, tecnologia e sustentabilidade, sempre com um olhar voltado para o futuro. Londrina não tem um estilo único, ela é uma mistura viva, é a soma do povo brasileiro, vamos dizer assim, porque tem de tudo aqui. Tem desde o clássico até o moderno, né? Tem o eclético, tem o colonial, tem a casinha de tijolo aparente, aí vai ter o boiserrido clássico, tem casa com coluna, tem assim uma infinidade de estilos, porque Londrina é isso, é essa mescla e sempre foi isso, desde quando ela teve a sua fundação. Então a gente teve lá aquela época dos modernistas junto com o Art Deco e a coisa foi para frente. Então hoje Londrina continua essa mescla, né? Você vai ter condomínios horizontais que são estilo clássico, você vai ter condomínios mais modernos, você vai ter edifícios mais minimalistas, você vai ter edifícios mais neoclássicos e isso tudo faz Londrina um estilo único, que é tudo isso junto. A legislação da cidade também é a favor da sustentabilidade. Então, por exemplo, hoje em Londrina, casas que tenham mais de 200 metros quadrados são obrigadas a ter cisternas para a coleta de água de chuva. E essa água tem que ser depois reutilizada para lavar calçada, para regar um jardim, etc. Além disso, também temos uma obrigatoriedade para todos os lotes em construção de 20%, né, de área permeável. Júlia, o programa de hoje está chegando ao fim. Foi um programa muito especial, com muitas histórias, muita cultura e, claro, muita arquitetura. Exatamente, Mônica. É aquela hora que a gente não gosta, mas que infelizmente ela sempre chega. Gente, muito obrigada pela sua companhia. Sábado que vem tem mais. E aproveite e siga o Conceito 360 no Instagram, @programa Conceito 360. Um excelente fim de semana e até sábado que vem. Tchau, tchau!